Estamos esperando o Glad se conectar, que a gente possa começar a nossa segunda live, né? O pessoal aí está assistindo, está conseguindo ver, se puder dar um ok, dar um oizinho aí, se está conseguindo verificar, né? O pessoal está conseguindo ver a live, tá? Estamos esperando aqui então a conexão. Tudo ok? Estou só esperando então o Gladstone Leonel Júnior entrar para que a gente possa Júnior entrar para que tá. Glad, cadê você, Glad? Ver se o convite foi direitinho para o Glad. Estamos só aguardando. Bem, enquanto isso eu vou apresentando, pessoal. Tá aí ele, Gladstone. Fala, E aí, Luquinha. tá vendo aí? Tudo certo? Estão me ouvindo? Maravilha. Tô te ouvindo, super de boa. Joia. Aí, maravilha. Pessoal, então nós estamos começando a segunda live do Grupo de Constitucionalismo Crítico da Unesc. Eu sou o professor Lucas Machado e hoje nós vamos ter uma conversa com o professor Gladstone Leonel Júnior, da Universidade Federal Fluminense, pós-doutor e doutor em Direito pela Universidade de Brasília, lá do Grupo do Direito Achado na Rua, e autor, né, de duas edições, é claro, do livro, né, o novo constitucionalismo latino-americano. Essa foi, se eu não me engano, a primeira edição, e essa aqui foi a segunda edição do livro do professor Gladstone, pela editora Lumen Juris, né, um estudo sobre a Bolívia. E hoje nós vamos ouvir do professor Gladstone a estrutura que envolve o seu trabalho de um artigo chamado Os Limites do Novo Constitucionalismo Latino-Americano, e que o professor Gladstone fez um balanço sobre os últimos golpes de Estado que ocorreram, em especial na Bolívia, né, que é foi o tema da sua tese de doutorado, em tema dos livros, mas também dialogando um pouco sobre a realidade brasileira, enfim, a realidade nuestra-americana, nas palavras de José Martí. E, Gladson, obrigado por aceitar o convite e conta um pouco para nós aí sobre esse artigo e o balanço que tu faz a nível de América Latina. Joia. Bem, antes de mais nada, é um prazer estar dialogando com você, com o grupo de constitucionalismo crítico, Lucas, o pessoal da Unesc, e com o pessoal que nos acompanha por essa rede social, pelo Instagram, né? Que, se eu não me engano, está transmitindo agora essa live. A gente está, eu estou falando aqui do Rio de Janeiro, né, onde eu moro, devidamente quarentenado. A gente vai inventando uma modinha, né? Estou com um visual novo, né? Lá Emiliano Zapata, Maravilha. deixando o bigode para a gente relembrar um pouquinho, para a gente contar um pouco algumas histórias e fazer uma análise a respeito da América Latina, né? Então, eu acho que talvez o texto que o Lucas tenha passado ajude a turma a entender um pouco o contexto que a gente vai colocar dentro de uma análise do direito na América Latina e os limites que se tem a partir disso, né? Esse texto que o Lucas se referiu é um texto de 2017, final de 2017, e a gente já falava ali, né, em alguns limites do novo constitucionalismo latino-americano e desse debate, né, que se tem do constitucionalismo latino-americano. Imagina, né, o que a gente tem para falar já em junho, aliás, de 2020. Então, muita coisa caminhou de lá para cá, a conjuntura literalmente nos atropelou.
né? Então é importante a gente atualizar essas análises para ver, né, de fato, como que foi o caminhar a partir daquele contexto que se fazia presente na América Latina. E por que é importante falar e trazer esses limites e esse contexto para o debate da atualidade? Se a gente pega aqueles países que realizaram processos constituintes que saltaram aos olhos, né, no que diz respeito a trazer um debate de justiça social para a agenda política na América Latina, de nacionalização de setores estratégicos, de retirada de milhões de pessoas da pobreza, né, a partir de uma movimentação política e que impactou constitucionalmente, como foi o caso da Bolívia, do Equador e da Venezuela, principalmente. Se a gente olha nos dias de hoje, o que a gente tem? A gente tem, mesmo dentro desse contexto, né, uma Bolívia em que, no final do ano passado, 2019, sofreu com um golpe, né, e não um golpe constitucional ou um golpe pautado numa perspectiva parlamentar, como foi o caso do Paraguai, como foi, em certa maneira, o caso do Brasil em 2016, mas um golpe, de fato, que foi constituído por forças militares e por milícias, né? A gente tem no Equador, né, um governo que é eleito democraticamente, mas faz uma traição do programa que foi eleito. Então, a democracia que ela é afetada em alguma medida, porque ela elegeu um outro programa de governo, onde houve uma traição e um golpe brando, se a gente pode dizer assim, né? Elementos que não tinham acontecido desde então, né? Desde que essas constituições tinham sido promulgadas. E a gente tem a Venezuela, né, que, na verdade, mesmo ela não tendo sofrido nenhum golpe, né, ela sofre uma desestabilização constante, né, tendo ocorrido recentemente, né, se vocês, quem acompanha mais a América Latina, sabe, né, uma tentativa de, inclusive, invasão, né, invasão real ao território venezuelano via Colômbia, né, através de mercenários que foram capturados, alguns deles. Então a gente tem um contexto extremamente conturbado na América Latina, né, e sobretudo nesses países que puxaram, né, o que a gente chamou de constitucionalismo latino-americano. É óbvio, quando a gente faz essa análise, e o Lucas sabe bem disso, que ao trabalhar esse contexto e observar esse fenômeno, né, que aconteceu nessas constituições na América Latina, nesses países, não me parece que fazer essa análise seja algum tipo de ilusão que as constituições seriam o grande suporte desses regimes, né? Me parece que, desde que nós não tivéssemos, por exemplo, o marxismo como horizonte central para análise e suporte da teoria crítica, né, desde que isso não fosse algo real, a gente, obviamente, não poderia falar de forma alguma que a Constituição, por si só, ela teria força suficiente para suportar esses regimes, né? Então, é importante ressaltar. No entanto, por outro lado, né, fazendo essa análise a partir da teoria crítica, a partir do campo do marxismo, entendendo as limitações do processo constitucional, por outro lado, é importante ressaltar que há sim uma importância, né, desses processos constituintes, do que se convencionou chamar de novo constitucionalismo latino-americano, ou novo constitucionalismo pluralista latino-americano, né. É importante ressaltar que ele é fundamental para a realização da luta política e para alimentar uma resistência popular, né? Então, estamos tratando de um fenômeno que tem limites, mas que em um determinado momento histórico foi muito importante de acontecer, né? Por que foi importante ter acontecido esses processos constituintes? Porque, se a gente observa, né, é muito mais simples se dar um golpe de Estado, como aconteceu em Honduras, onde você tem uma Constituição mais fragilizada, e no momento que eles tentavam mudar em 2009 a Constituição, é muito mais fácil, né, do que você dar, por exemplo, no caso da Bolívia, onde você vai ter uma ruptura muito mais chocante. E você vai ter uma dificuldade em legitimar qualquer processo golpista. Então, não pensem que
após o golpe de Estado, em 2019, está sendo fácil a vida dos golpistas na Bolívia. Não está sendo por quê? Porque se tem uma Constituição que foi estruturada a partir de outros pilares. Então, lidar com isso não é algo simples para quem realiza esses golpes. Dito isso, é importante a gente falar que essas constituições, elas ainda assim, me parece, são fontes, são formas de resistência, em alguma medida, de resistência àqueles valores, àqueles pilares que se faziam presentes no momento que esse pacto foi realizado. Né? Então, não por acaso, quando a gente observa esse fenômeno acontecendo em determinados países, a gente vê que, inclusive em países onde não ocorreram esses recentes processos constituintes, com esses chamados novos movimentos sociais, a partir do século XXI, principalmente, mas se a gente pegar constituições mais antigas, só que com caráter democrático, como a Constituição brasileira, por exemplo, a gente vê que esses grupos que trazem um caráter mais golpista no seu DNA, eles tentam fragilizar a todo momento a Constituição. Só que a gente vê que desrespeitá-la não é algo conveniente e algo simples para essas forças políticas de oposição, que sabem que essa Constituição ainda tem legitimidade, ou essas constituições ainda têm legitimidade no seio da sociedade. E aí eles optam, obviamente, já que eles não conseguem, né, dentro do jogo democrático, conseguem alcançar, né, o poder do Estado, conseguem, pelo menos, alcançar os governos, né, eles vão fazer o quê? O que a gente tem? A gente tem uma falta de competência dessas oposições para conseguirem galgar, vamos dizer, um avanço político dentro das ditas regras democráticas, e aí eles vão optar por saídas históricas que nunca são demodê, infelizmente, para ex-colônias. Né? Que são o quê? Os golpes de Estado. Né? Então, e por que eu faço? Por que eu ressalto que isso nunca é algo demodê na América Latina, algo atrasado no que diz respeito a ex-colônias? Porque a gente acaba se deparando, mesmo a gente imaginando que vai ser consolidado o respeito democrático, o respeito às instituições liberais, né? Não estou falando em instituições socialistas, né? Essas instituições sequer são respeitadas. Então, a gente tem, na América Latina, uma fragilidade da cultura democrática exacerbada nesses momentos, né? E demonstradas, sobretudo, nesses contextos aí de golpe. Quando a gente observa a conjuntura, Lucas, o que parece que fica claro? Que junto, não só desses processos, mas a história da América Latina, ela passa a ser contada, e aí quem estuda os povos indígenas, os povos quilombolas, comunidades tradicionais de uma forma geral, sabe muito bem do que eu estou falando, né? Que a história da América Latina, ela é uma história que passa a ser contada junto com a modernidade. Tá? E junto com a modernidade que vai se desenvolvendo após a invasão da América Latina e a constituição concreta da Europa, né, enquanto continente, ela acaba reproduzindo e acaba trazendo para esses novos estados, né, essas novas colônias da América Latina, junto com a modernidade, vem a concepção de constitucionalismo também. Né? Então, ela não é uma invenção latino-americana, não é invenção genuína. Né? O constitucionalismo, ele vem de uma estrutura pré-estabelecida da modernidade, que vem desenvolvendo, né, sendo desenvolvida a partir de um modo de produção capitalista, e que vem, juntamente com esse constitucionalismo, a noção de colonialidade. Então, a gente está falando do quê? A gente está pensando e trabalhando uma noção de direito, uma noção de constitucionalismo, que ela traz também os seus vícios. Né? Então, ela vem trazendo uma reprodução, por exemplo, uma noção de reprodução do poder-trabalho em torno do capital. Ela traz, junto da sua estrutura de constitucionalismo e de direito, uma estrutura que é racializada, que vai chamar a atenção de uma diferenciação biológica na sua reprodução. Isso aí a gente observa muito nas obras do Aníbal Quijano, nas obras do José Carlos Mariátegui, que vão trabalhar essa noção a partir
do que se convencionou chamar também das categorias trabalhadas por esses autores de colonialidade do poder, colonialidade de saber, de enxergar, por exemplo, a questão do índio, a questão dos latino-americanos, não só a partir de uma perspectiva étnica, mas a partir também, considerando isso não só um problema étnico, mas um problema social, um problema econômico, um poder que está estruturado, né, dentro do Estado, e está estruturado a partir dessa noção do constitucionalismo, que é herdada, né, e não só herdada, mas é imposta ao direito que é construído no Brasil. Então, perdão, não só no Brasil, mas na América Latina de uma forma geral. Então, por exemplo, quando a gente observa a reprodução desses institutos, a gente vê que esses poderes, por mais que eles tentassem ser reproduzidos e serem idealizados tal qual pensados na Europa, eles funcionam aqui de uma forma muito capenga. Então, se a gente pega, por exemplo, olha para o STF e observa, vê a judicialização da política que acontece no STF brasileiro, eu me pergunto, será que foi isso que Montesquieu pensou quando escreveu O Espírito das Leis, a partir da tripartição de poderes? Não me parece. E isso, como eu disse, eu estou falando dentro de um aspecto, de uma teoria, que quando é pensada na América Latina, ela é pensada de forma idealizada, ela segue uma linha que é uma linha liberal, ela parte de uma percepção eurocêntrica e ela suporta uma estrutura de poder dentro do capitalismo. Então ela foi feita para pensar esses moldes, né? E a gente reproduz ela aqui no Brasil e reproduz ela na América Latina como se ela fosse adaptada à realidade daquilo, que obviamente não é verdade. E aí a gente começa a perceber e problematizar, né, a forma que o constitucionalismo se desenvolveu aqui. E como a temática é justamente constitucionalismo e colonialidade, né, que é o que nós estamos falando, a gente vai ter toda essa estrutura colonial herdada que se reproduz numa sistematização constitucional, né? O que, mais recentemente, essas constituições de Bolívia, Equador, Venezuela, vão romper em alguma medida. Não rompem totalmente, obviamente, porque a estrutura se mantém, né? Mas em alguma medida afeta, né, esse contexto. Então, viria daí, Glad, pode falar, Lu. Viria daí, então, uma concepção do que seria novo no constitucionalismo, que é o título dos teus livros, né? O novo constitucionalismo, né? Viria daí, então, a expressão novo dessa nova perspectiva, que me parece que é o que tu vai falar agora? É por aí, Lucas. Isso aí já foi muito debatido, né? O pessoal costuma, inclusive, fazer algumas críticas em relação à denominação, né? Porque o novo constitucionalismo latino-americano sempre pode ter algo novo e algo, vamos dizer, mais transformador ou diferenciado dentro de um contexto de análise do que a gente chama de constitucionalismo, né? Mas eu acho que isso, na verdade, é um debate menor. É um debate menor porque o problema não está na denominação em si, mas na análise concreta e real do fenômeno que está acontecendo. Então, enquanto marxistas que estão preocupados com a análise da realidade latino-americana, o novo ele vem a partir do momento que, de fato, né, se tem um constitucionalismo que ele vai ser pensado a partir de determinados fatores que o constitucionalismo europeu nunca se preocupou. Por exemplo, quando se pensou em falar ou trazer para um debate constitucional e colocar na Constituição elementos relacionados a saberes indígenas, saberes quechua, saberes aimara, como sumacuamanha, sumacuauzai, falarem vivir bem, bem viver, parte de uma cosmovisão que não é a cosmovisão liberal, ontológica que se tem no constitucionalismo europeu, né? Então, ele tem esse quê de novidade, né? E que, de fato, ele só foi reproduzido, na verdade, no livro em si, mas para conseguir dialogar com um termo que já se fazia presente dentro da academia, né? Então, ele não é preciosista no sentido de ter que defender o nome novo constitucionalismo latino-americano em si, né? Mas ele parte de um termo que já é consolidado, e a partir do momento que ele está consolidado, ele consegue ser dialogado de uma forma mais interessante para a comunidade acadêmica de uma forma geral.
né? Mas é interessante falar isso, Lucas, porque quando a gente trabalha toda essa estrutura de poder herdada, né, ela é uma estrutura de poder que ela traz já que na conjuntura também está cada vez mais evidente o racismo que está entranhado na sociedade, principalmente com as coisas que aconteceram nos Estados Unidos e que vem acontecendo no Brasil também. Essa estrutura de poder ela traz um racismo entranhado no que a gente chama de colonialidade, né? A colonialidade herdada dessa estrutura constitucional pensada e desenvolvida na América Latina. E aí é interessante notar que essa colonialidade ela vai se manifestar de várias formas, né? O Manuel Bonfim, né, que é um intelectual latino-americano, ele fala muito da dificuldade que o colonizado, e não só o colonizado, mas as pessoas que vivem, né, esse país colonizado, a dificuldade que eles têm de se enxergar no espelho. Se enxergar no espelho por quê? Porque eles não conseguem se ver ou ver a noção do próprio reflexo, né, uma vez que eles reproduzem valores que não são valores genuínos e próprios da sua concepção, né? E aí, mês passado, a gente tem um exemplo que ficou muito claro disso, não sei se você acompanhou, mas um ministro da Bolívia, já desse governo que deu o golpe, né, na Bolívia, ele falou, né, para uma equipe de jornalismo na Bolívia que, por ele ter olhos claros e ser branco, ele não poderia ser confundido com alguém do MAS, que é o partido do Evo, né, Movimento ao Socialismo, e ele falou num tom justamente de, eu não me enxergo como esse povo. Só que se você pega uma foto desse senhor, ele tem traços indígenas notórios. Só que mesmo assim ele não consegue se enxergar quanto tal, já que essa colonialidade do poder ela está tão entranhada e ela vem corroendo as estruturas de poder, as estruturas do Estado, né? Ela fica muito evidenciada, né, nessa medida. Então, foi algo que me chamou a atenção, né, essa provocação de uma pessoa que não conseguia enxergar o seu próprio reflexo no espelho, né, o quanto doía nele, né, e mesmo sendo de um governo, né, que entra ou que ascende ao poder a partir de um golpe. Então, o que ele acaba fazendo? Ele acaba reproduzindo um discurso de opressão e um discurso de subordinação do outro, como faz o presidente da Fundação Palmares aqui no Brasil. Exatamente. Né? Uma vez que não se identifica com os valores, né, da questão negra, né, da negritude. Né? E não só vai rechaçar esses valores, como vai agir como um capitão do mato, né, como vai agir como opressor. Então, é interessante a gente notar que dentro dessas caracterizações e desse diálogo que a gente faz, é muito difícil, né, se enxergar o outro. E eu acho que dentro do novo constitucionalismo latino-americano se abriu espaço, né, para recepção das lutas desse outro. Né? O que seria o outro? Esse outro que o Henrique Dussel, que você conhece muito bem, vai trabalhar a partir da leitura que faz do Emmanuel Levinas, né? Esse outro com olhar empático. Por que empático? Né? Porque ele tem empatia com a dor do outro, com a dor alheia, e ele se imagina na mesma luta que o outro. Tá? Mesmo dentro de um cenário de conflito social provocado pelo modo de produção que concentra renda e poder, que é o capitalismo. Então, esse novo constitucionalismo ele vai ser o quê? Um sopro, né, que em um determinado momento vai garantir uma possibilidade de respirar e de organizar determinadas lutas sociais dentro de uma dinâmica de um constitucionalismo. Se a gente for usar a linguagem do Canotilho, né, que seria um constitucionalismo dirigente, mas não dirigente simplesmente para atender o capital financeiro, mas ao contrário, para fortalecer o caráter social do Estado, a diminuição da desigualdade, propor novos modelos, como eu ressaltei aqui, caracterizando, por exemplo, natureza enquanto sujeito de direitos, mesmo sabendo que existem violações, mesmo dentro, né, desses governos mais progressistas também, aos direitos da natureza em si, mas já se pensa estruturalmente de uma forma diferente, se pensa a partir, por exemplo, de uma necessidade de diminuir desigualdade social, de se
propor uma descolonialidade institucional e social, algo que a gente vê como necessário. Não por acaso, a colonialidade ela se reproduz a todo momento, como a gente bem observa nessa conjuntura que a gente vive atualmente. Então, tudo isso vai se realizar, e é importante que se diga, em alguma medida, enfrentando aspectos de um modo de vida que é um modo de vida predatório, a partir da forma de existir e de produzir a nossa própria existência dentro do capitalismo. Então, uma Constituição por si só, ela não muda o capitalismo. Ela não muda o modo de produzir a vida. Esse é um limite real. Esse é um limite concreto. E por isso é importante não alimentarmos ilusões constitucionais em relação a isso. Uma Constituição não vai mudar o modo de produção. Aí tem um texto muito bom, que é importante, né, para quem tiver interesse no tema, saiu na revista Direito e Praxis, do professor da Universidade de Fortaleza, Martônio, do professor da Universidade Federal Fluminense, Enzo Belo, e do professor Gilberto Bercovitch, da USP, que vai tratar dessas ilusões constitucionais e dos limites que elas apresentam. Então, quando a gente vai trabalhar no novo constitucionalismo latino-americano, a gente não está alimentando essas ilusões. É importante que se diga. A gente está analisando a perspectiva concreta, da forma concreta, né, a partir de elementos, né, que vão se debruçar sobre o real. Né? Quando eu trago esses limites, Lucas, é importante destacar que eles vão se manifestar em algumas medidas de uma forma bem evidente. Né? Por exemplo, quando a gente fala nessa estrutura econômica, né, eu estou falando de um limite que ele se faz desde um aspecto em que o próprio capitalismo em si impede o desenvolvimento, né, de algo inovador, de algo diferenciado, de algo socialmente mais justo, e estou falando de um limite que os próprios poderes e os próprios estados não conseguiram avançar. Por exemplo, se a gente vê, mesmo após a Constituição da Venezuela, ela não conseguiu largar a sua condição de petrodependente, ou seja, dependente do petróleo dentro da sua matriz econômica. A Bolívia, ela conseguia avançar em alguma medida. Isso, estamos falando dentro dos marcos do capitalismo. Ela, por exemplo, um país que era meramente exportador de commodity, algo que não é para orgulhar ninguém, né, e que a gente se orgulha com pretensa exportação do agronegócio, né, mas ela começa a desenvolver, por exemplo, bateria de celular. Ou seja, começa a alterar sua matriz econômica. Isso deveria ser feito de uma forma muito mais profunda e não teve tempo, né, em alguma medida, de ser realizado, e outros países não se propuseram. Então, a mudança constitucional por si só não foi suficiente para a mudança desse elemento. Da mesma forma, a gente pode falar de elementos da superestrutura, por exemplo, forças armadas. Em determinados países que fizeram novas constituintes mais recentemente, não democratizaram nem popularizaram as forças armadas. Não por acaso, uma das forças que são base do golpe na Bolívia são os militares. Algo que na Venezuela foi revertido por conta da democratização das forças armadas. Então as forças armadas vão impedir um golpe em 2002. Né? Veja que elemento inédito na história da América Latina. Exato. Então, isso seria fundamental de ser trabalhado, de ser melhor trabalhado dentro desses processos constituintes e dentro, né, da dinâmica já constituída de poder e de organização do Estado. A gente pode ressaltar ainda outros elementos, né? Faltou uma maior integração política entre os países para que se evitasse esses retrocessos que nós vivemos nos dias de hoje, né, que são golpes de Estado em pleno século XXI. Isso... Pode falar. Nesse ponto que tu vai tocar agora, o teu artigo destaca a questão institucional, das relações institucionais, não somente interna, mas também no contexto norte-americano, no contexto, né, para além das fronteiras internas. Tu destaca muito isso no teu texto, né? Acredito que tu vai falar disso agora porque tu foi caminhando para esse lado. Eu recordo que a Claxo produziu uma série, um seriado que se chama Al Carajo, né, que está disponível na TV Claxo e que conta toda aquela reunião em Mar del Plata, né, em que os países
latino-americanos disseram não ao George Bush de forma ao vivo e presencial. E a partir dali se estrutura um grande revanchismo contra esses países a partir da hegemonia imperialista norte-americana. Naquele momento representou muito essa institucionalização para além das fronteiras do Estado. E tu destaca isso no teu texto. Eu gostaria de ouvir um pouco, né, que me parecia que tu estava entrando nesse papo, sobre o que representa a unidade americana, latino-americana, em relação a uma resistência contra o imperialismo americano, norte-americano. É interessante notar, né, Lucas, e é importante a gente ressaltar essa fala e a categoria que você trabalha, que é a categoria de imperialismo. Ela foi muito tempo rechaçada dentro das universidades como sendo algo panfletário, né, e não foi trabalhada devidamente. Hoje em dia, depois da gente vivenciar, né, achando que a nossa democracia já estava plenamente consolidada, e vivenciar golpes parlamentares como aconteceram no Brasil e no Paraguai, golpes militares, né, militarizados, como aconteceu na Bolívia, eleições com base em fake news. A gente observa que essa categoria do imperialismo não é brincadeira, né? E é uma categoria que deve ser levada a sério dentro da academia. Ela deve ser trabalhada por quê? Porque ela influencia diretamente, né, dentro da perspectiva política, econômica, militar, né, que a América Latina sofre, a pressão que ela sofre e que boa parte da sua elite interna acaba reproduzindo. E acaba, vamos dizer, não só reproduzindo, mas acaba se aproveitando, né, do imperialismo. Dito isso, as forças populares que uma vez estiveram presentes e conseguiram chegar, né, aos governos desses estados, eles precisavam, obviamente, se fortalecer cada vez mais. E se fortalecer requer o quê? Requer justamente se integrar aos outros países, aos outros estados, e com isso demonstrar uma força frente a essa intencionalidade de intervenção a todo momento, de intervenção na política e na soberania dos países na América Latina, né? Então, o que o Álvaro Garcia Linera, que era vice-presidente da Bolívia, ele falava, e é algo que eu acho central numa próxima onda, a partir do momento que se reconquistar, as forças democráticas voltarem a avançar nesses países. É fundamental uma integração a nível continental desses países e desses estados, justamente para evitar determinados retrocessos. Ou seja, a gente conseguir manter uma esfera decisória continental para além da integração de mercado, que foi o Mercosul, por exemplo, né? Mas algo que está mais próximo, que hoje a ALBA, ou a CELAC, em alguma medida a Unasul, né? Que vise o quê? Que vise fortalecer os estados, mas fortalecendo também a sociedade civil, que é algo muito central e que não foi feito em países como no Brasil, né? Tanto que a gente vai ter um país como o Brasil que vai tirar milhões e milhões de pessoas da miséria, que vai colocar essas pessoas dentro da universidade, e boa parte dessas pessoas, elas não vão identificar isso como sendo algo de um governo, né? Eles vão identificar isso como valores individualistas, como valores meritocráticos, a partir de uma noção de consumo. Ou seja, não se incidiu de uma forma devida na sociedade civil para que ela reconhecesse a necessidade de se manter esses avanços políticos. Uma vez que se perde esse capital político, esse capital social, o golpe, enfim, né, ele se torna muito mais fácil, porque a sociedade está muito mais fragilizada no que diz respeito aos seus valores, né? Por que isso não acontece em determinados países como Cuba? Porque a sociedade civil é uma sociedade que ela está muito melhor articulada. É uma sociedade civil que ela está muito mais organizada dentro dos aspectos de vida para gerir a própria vida em si, por mais limites que existam, né, a esses regimes, e que não é o caso a gente aprofundar agora. Mas é importante ressaltar essas questões. Então, me parece que essas ondas históricas de retrocessos, tal qual a gente vive hoje, elas existem, elas estão, até certo ponto, fortalecidas, mas elas já se desgastam muito rapidamente, né? Elas estão sofrendo, me parece, também duros golpes. Basta olhar para os Estados Unidos, basta olhar para o que acontece com o Brasil. Ou seja, me parece que a luta popular está dada, né? A gente não sabe como que isso vai se
se caminhar, mas eles também não vão ter vida fácil, né? E me parece, como eu ressaltei, que dentro dessa conjuntura, esses projetos que fomentaram constituintes nos últimos 15, 20 anos, eles são elementos que ressaltam e que ajudam a resistir nesse momento, né, que dificultam a vida desses golpistas latino-americanos, me parece, em alguma medida. Gladir, e como tu verifica ainda nesse cenário das relações internacionais a questão do pedido de desculpas da OEA frente ao apoio, porque foi um apoio, aliás, o estopim da destituição do Evo Morales e do Garcia Linera foi responsabilidade de um dos elementos, né, da OEA nesse cenário. E agora, há poucas semanas, como se fosse reverter toda a convulsão social e política boliviana, pede desculpas. Na verdade, o que aconteceu com a OEA é a nossa história. É a nossa história enquanto latino-americanos se repetindo. Se repetindo por quê? Porque, mais uma vez, ressaltando o que você acabou de lembrar, né? A OEA, em um determinado momento de crise, ela vai atender clamores de quem a controla, e quem controla a OEA, quem controla inclusive financeiramente, os Estados Unidos, né? Vai atender esses interesses, e a partir do momento que atende esses interesses, ela vai direcionar uma atuação que vai gerar consequências políticas concretas dentro de uma instabilidade que se vivia naquele momento, né? Uma instabilidade democrática a partir do momento que houve uma vitória eleitoral de um grupo político, né, por uma margem não tão grande, né, de, vamos dizer, de votos, né? Me parece que pior do que a atuação da OEA, pior não, né, mas tão ruim quanto a atuação da OEA, né, foi, naquele momento histórico, o próprio Evo e a chapa vencedora, né, obedecer a chantagem da OEA, porque a OEA, na verdade, ela chantageou sem ter certeza da situação. Ela falou, ó, essa eleição deve ser impugnada por ter fraude, mas ela não demonstrou e não provou e nunca demonstrará. E nunca provará. Por quê? Porque não tem como provar algo, né, que não é real. Algo que não aconteceu, como você bem ressaltou, Lucas. Então, me parece que isso é nada mais, nada menos que as histórias da América Latina. Só que o ímpeto golpista na Bolívia foi tão grande que eles sequer esperaram a OEA atuar na Bolívia. Eles já deram um golpe antes. E aí o presidente e o vice-presidente teve que se refugiar e se exilar no México. Vários forças, lideranças populares e governadores foram expostos e agredidos em praça pública. Enfim, foi algo bem absurdo, né? Tão absurdo que remetia aspectos do que aconteceu no nazismo, na Segunda Guerra Mundial, e que aconteceu na Inquisição. Não por acaso, você mostrou meus livros aí, eu que tive um livro publicado pela vice-presidência da Bolívia, né, uma vez que queimaram, só que essa daí, a versão que você tem é brasileira, tem a versão também em espanhol, né, da vice-presidência. O que eles fizeram? Uma das primeiras ações dos golpistas na Bolívia, Lucas, uma das primeiras foi queimar, e quem produzia e editava esses livros era a vice-presidência, né? Primeira coisa que eles fizeram foram queimar, né, os livros da vice-presidência, ou parte do acervo da vice-presidência, pelo menos foi o que chegou a gente naquele momento, né? Então, boa parte dos meus livros também foram nessa toada aí, né, se a gente pode dizer assim, né? Não tem nada mais obscurantista, anti-iluminista do que esse cenário que a gente vive hoje, né? Mas a gente deve se perguntar, me parece, sabe, Lucas, que democracia que a gente quer para o mundo, né? É uma democracia como aquela que vai conter direitos, ou uma democracia que vai, de fato, buscar a igualdade material de direitos? E por que eu estou ressaltando esse ponto? Porque quando a gente fala em América Latina, é fundamental a gente trabalhar a noção de etnicidade, né, essa perspectiva étnica, como um bem, e que não haverá igualdade econômica, igualdade política, sem essa igualdade identitária. Ou seja, elas são lutas que se mesclam. Por quê? Desmontar
essa etnicidade, desde uma construção colonial desvalorizada, ela é fundamental. Por que dentro da nossa construção social, a figura do negro, a figura do índio já é algo tão desvalorizado? Porque é um ranço de colonialidade que está inserido. E que ele toma corpo e ele vem junto, né, do nosso arcabouço jurídico. Né? Ele vem, ele está, né, vamos dizer, inserido dentro, né, de uma dinâmica de desenvolvimento democrático que ignorou esses grupos. Né? Então, quando a gente trabalha e faz uma análise da colonialidade e identifica isso, a perspectiva étnica, como o Mariátegui fala, a gente não está trazendo só o debate étnico ou o debate racial. A gente está trazendo também o debate econômico, o debate político, o debate social, de não só subrepresentatividade desses grupos, né, mas de ausência e de omissão, né, uma vez que as elites, né, não só não permitem ou tentam inviabilizar que esses grupos cheguem ao poder, e quando chegam, né, tentam deliberadamente dar golpes, né, nesses estados e desestabilizar, né, esses projetos políticos com caráter mais popular. Sim. Glad, e tem uma situação que eu queria que tu contasse um pouquinho para nós aí dos teus estudos, né? Tu mencionou Montesquieu e veio uma frase do Marx que é o seguinte: o espírito das leis é a propriedade. O capital. Então, o capital. E por que retomar essa frase? Porque dentro, tu estabeleceu bem na tua exposição que os limites do constitucionalismo, do chamado novo constitucionalismo, ou do constitucionalismo boliviano, seria opor obstáculos a essa retomada de uma ofensiva neoliberal, né, a nível de América Latina. Então, assim, o que eu gostaria de trabalhar dentro da tua ideia e ouvir tu falar um pouquinho, quais são as perspectivas de descolonialidade institucional que oferece a nova Constituição, porque, claro, a gente entende que é um instrumento de resistência. Hoje, a Constituição boliviana é um instrumento de resistência, assim como a Constituição brasileira também pode ser um instrumento de resistência. Então, eu gostaria de ouvir, dos seus estudos, quais seriam os elementos que nós poderíamos mencionar dentro dessa Constituição, para o pessoal aí que está nos ouvindo, né, expandir os horizontes e entender um pouco mais a importância dos teus estudos e também dos estudos do novo constitucionalismo. Joia. Bem, como eu disse no início, falar de direito, né, ou falar de Constituição, nós estamos falando de categorias ontologicamente liberais, ontologicamente eurocentradas e pautadas a partir de uma estrutura de um modo de produção capitalista. Então, a gente já tem um limite mais do que real. Né? Salientando e compreendendo esse limite, a gente tem como avançar dentro dessa perspectiva. Né? O que o novo constitucionalismo avançou, em alguma medida? Ele avança desde aspectos simbólicos como em aspectos institucionais, me parece. Por quê? Porque você observa concretamente o Estado, que tem toda a estrutura de reprodução, como eu disse, liberal, instituída na sua reprodução de poder, ela começa a ter que se repensar, né, para fomentar sua política pública. Então, por exemplo, na Bolívia, se cria, né, com o processo, após o processo constitucional, se cria, por exemplo, um vice-ministério de descolonização. Esse vice-ministério de descolonização tinha, por exemplo, uma unidade de despatriarcalização. O que isso queria dizer? Queria dizer que era necessário pensar política pública em todos os setores do Estado, pautado o quê? Uma necessidade de despatriarcalizar as relações que estavam estabelecidas, a partir de uma figura do homem, ou da figura, enfim, de uma lógica machista na reprodução de poder, que devia ser repensada dentro da estrutura de Estado. Então é muito curioso que, por exemplo, eu ia fazer algumas entrevistas lá, quando morei em La Paz, Lucas, e isso se dá tanto nas políticas públicas que a gente observa isso sendo realizado em alguma medida, né? Então você vai ter, por exemplo, universidades que são criadas e aí eles passam a ter como obrigatório não só o ensino na língua, vamos dizer, no espanhol, mas você vai ter que falar, por exemplo, na região de La Paz,
também o Aimara, você vai ter que falar na região de Cochabamba o Quechua, você vai ter que falar na região de Santa Cruz da La Sierra o Guarani, como línguas oficiais. E a partir do momento que você já fala, né, já tem uma linguagem diferenciada, a compreensão e o respeito ele já se dá de uma forma diferenciada. Você já começa a descolonizar, inclusive, a identidade, né, que o Estado enxerga essas pessoas. Né? E aí é curioso que eu lembro simbolicamente como que isso ficava claro. Eu morava em Brasília, né, e fiquei um tempo em La Paz, depois voltei para Brasília. Eu lembro de entrevistar um vice-ministro da descolonização, não, das comunicações à época, que é um intelectual, enfim, as obras dele tem na internet, são bem interessantes, né, faleceu recentemente, chamado Idom Chivi Vargas. E o que acontece quando eu vejo o Idom Chivi Vargas? Né, quando eu me deparo com ele, vou entrevistar. O Idom Chivi Vargas, que tinha um status, vamos dizer, de ministro ali praticamente, ele me recebe, ele tinha, era um indígena, né, ele tinha os dentes dourados, né, e um dos dentes, se eu não me engano, é dourados, e não tinha algum dos dentes, e era uma cabeça pensante absurda, que deu mais de 2 horas de entrevista para mim, falando sobre a análise da comunicação dentro da Bolívia. Por que eu estou trazendo as características? Quando que a gente imagina, por exemplo, isso no Brasil, né, ou nos Estados Unidos, que seja um ministro, né, simbolicamente, com essas características de povo, né, de povo no sentido, não que o povo em si não tenha que ter dente ou esteja vestido de qualquer maneira, mas você colocar dentro do Estado, você enxergar para além da formalidade, para além da aparência, mas enxergar uma potencialidade, né, o que o Dussel, a partir do Spinoza, chama de potência, a potência saindo da sociedade civil e chegando ao Estado, e modificando a estrutura do Estado, né, seja nessas políticas descoloniais em alguma medida, seja nas suas figuras, nos símbolos que elas representam. Então imagina para uma elite que também é colonizada e reprodutora dessa colonialidade do poder, ter um ministro com essas características. Né? Então eles tinham uma raiva muito grande, né? E não por acaso deram um golpe mambembe da forma que foi o golpe militar na Bolívia. Né? Então é importante, eu acho, ressaltar essas questões, que essas políticas descoloniais, me parecem, ou decoloniais, né, elas impactaram, né, de uma forma forte, né, no que a gente viu um tempo depois, configurando um golpe de Estado. Glad, eu chamaria de políticas, né, anti-globocolonialidade, né, que é uma categoria que eu gosto de trabalhar bastante, ter desenvolvido aí. Glad, uma pergunta provocadora, antes de nós irmos para a pergunta do pessoal que está assistindo aí, que tem algumas aqui que eu já anotei, acho que vai ser interessante. Mas vamos fazer uma pergunta provocadora, vamos brincar um pouco aqui com as palavras. Tu citou um texto do companheiro Enzo Bello, que está nos assistindo aí, um beijão para o Enzo, querido, do Berkovitch e do Martônio, Adeus às ilusões constitucionais. Né? O Berkovitch, ele trabalha com uma lógica que o constitucionalismo, desde o constitucionalismo brasileiro, passando pelo colombiano, as constituições Equador, Bolívia, Venezuela, seria um constitucionalismo transformador. Na tua leitura constitucional, o constitucionalismo é um instrumento transformador da realidade política e social? O constitucionalismo, ele, enquanto figura, Lucas, né, e a gente já teve a oportunidade de conversar em alguma medida sobre isso, ele, por si só, ele não é algo que venha transformar estruturas, ele não é pensado para transformar, ao contrário, quando existe um processo constituinte, o que se quer naquele momento? Se quer, a partir da correlação de força que está estabelecida na sociedade, se chegar a um pacto. O que você vai fazer com esse pacto? Você vai, em alguma medida, engessar, né, até onde se avançou dentro do debate que foi estabelecido naquele momento histórico, né, dentro da Constituição, do que a gente pode chamar. Então, por si só, quanto instrumento, ou se a gente estiver falando da categoria em si, não me parece que a Constituição, por si só, é instrumento de transformação. No entanto, dentro de uma transformação social, dentro de um processo, inclusive um processo de ruptura, né, a Constituição e o direito em si, ele tem condições de ser instrumentalizado, de ser instrumento para essas mudanças, mesmo que ele sirva para
vamos dizer, para paralisar, né, vamos dizer, aquela perspectiva política que se fazia presente, né? Então, é importante a gente diferenciar se a gente está trabalhando a noção, né, do constitucionalismo, né, enquanto superestrutura por si só, ou o constitucionalismo dentro de um processo político que se faz presente. E eu acho que dentro do processo político, ele pode também ser um instrumento que, querendo ou não, garanta um acúmulo de força para determinados campos democráticos em determinados períodos históricos. E isso, no caso da Bolívia, fica muito claro, Lucas. Por exemplo, em 2008, antes da aprovação da Constituição, que ela é promulgada em 2009, em 2008 tem um episódio político chamado Punto de Bifurcação. O que é esse Punto de Bifurcação? Esse Punto de Bifurcação, ele acontece, 2008 ou 2007, se eu não me engano. Ele acontece o quê? As forças populares, elas começaram a fazer luta política, né? E aí depois de acontecer a guerra da água em Cochabamba, a guerra do gás em El Alto, a guerra da coca, e eles conseguirem eleger um governo popular, o governo do Evo, eles conseguem a nacionalização dos hidrocarbonetos, eles conseguem puxar um processo constituinte, né? O que acontece naquele momento? Eles avançam nas suas pautas, só que eles formam uma Assembleia Constituinte. Dentro dessa Assembleia Constituinte, o que eles conseguiram fazer e trazer para o debate foi algo que estava anos-luz da Constituição anterior de 1967, né, que garantia inúmeros direitos e possibilidades de potencializar as políticas públicas. No entanto, as elites se reorganizaram com tal força que implodiram, né, a atividade constituinte que foi feita em Oruro. E aí teve quase uma guerra civil lá. E o que se convencionou naquele momento? Ou se ficava naquele momento com a Constituição de 67, ou conseguiam fazer um acordo, é óbvio, cedendo algumas coisas, porque não se tinha tudo que as forças progressistas queriam, cedendo em alguma medida para que aquela Constituição conseguisse ser promulgada. E isso aconteceu, né? Então, por exemplo, se teve uma derrota, por exemplo, no que diz respeito à retroatividade de eliminação dos latifúndios, né? Que isso era uma demanda e foi colocada dentro de uma proposta constituinte no momento anterior. Eles tiveram que ceder isso e aí limitaram a propriedade rural na Bolívia a 5 mil hectares, se eu não me engano, né? No entanto, antes, além de limitar a 5 mil hectares, falava que era 5 mil hectares desde sempre, né? Então você poderia desapropriar as propriedades com esse tamanho, né, esses latifúndios, antes da Constituição. Com essa cessão, né, essa concessão, eles fizeram presentes o quê? Desapropriação do latifúndio só a partir da promulgação da Constituição. Então foi uma derrota para as forças progressistas? Foram. Mas as inúmeras outras vitórias e avanços foram fundamentais de serem estabelecidos e serem pactuados naquele momento. Caso contrário, sequer essa Constituição teria sido promulgada. Então me parece que, olhando para esse processo histórico, a Constituição ela serve dentro do processo político e dentro de uma linhagem histórica, serve para acumular força para transformações, vamos dizer, né, futuras aí. Maravilha. Glad, nós temos mais 6 minutos e eu vou tentar resumir as perguntas. Uma delas, a Manu e o Bruno Alves te perguntam sobre a questão da Manu Cassiatori, né? Manu está no México e o Bruno Alves é o Chamek, se eu não me engano, está lá em Portugal. É um amigo meu formado lá na UFV. Pode falar. Eles te perguntam sobre a relação do constitucionalismo e a crítica marxista, e o Bruno, em especial, o encontro e desencontros da teoria marxista e descolonial no direito. Eu já vou te dar as outras perguntas também. Temos o Hugo perguntando alguma coisa sobre o Hugo Pelegrin. Perdi a pergunta do Hugo Pelegrin, mas era alguma coisa relacionada sobre o Mercosul. Vamos ver se eu acho aqui a pergunta dele. Essa integração continental não falhou? O Mercosul tem cláusula democrática e isso não impediu um golpe no Paraguai. Aí 5 minutinhos aí para te conversar sobre estas questões.
Lembrando que uma das nossas, das pessoas que estão assistindo, uma moça, lembrou teus livros sobre agroecologia e as cartas de viagem. Olha aí. É isso, está saindo a segunda edição do Direito à Agroecologia, está saindo já. Agora, esse mês a gente vai divulgar já. Já saiu, na verdade, né? Eu vou divulgar nas redes. Cartas de viagem também é o mais gostoso dentre esses livros, me parece. É isso, Lucas? De questões? Joia. Temos 4 minutos. Beleza, obrigado então, pessoal, pelas perguntas. Vamos lá. Eu acho que uma coisa que deve ficar aí, que eu acho que é central nesse debate que a gente está fazendo, Lucas, de ser ressaltado, é a gente dar, e nesse debate da decolonialidade, no debate da crítica marxista, e nesse debate das falhas, né, que o Hugo falou a respeito do Mercosul, é fundamental quando a gente faz uma análise de, não só de Estado, mas análise de sociedade política e sociedade civil, para a gente usar as categorias do Gramsci, é fundamental a gente dar um sentido comum a isso. Por que um sentido comum? Porque dirige a sociedade aquele que dá o sentido comum a partir da sua perspectiva política, a partir da sua construção social. Ela dá um sentido comum a isso. Ou seja, as pessoas elas passam a identificar aquela bandeira como uma bandeira comum a essas causas. Tá? Então, o Estado, na verdade, ele parte dessa noção, me parece, com vários significantes. E o diálogo e o sentido comum ele vai se penetrando dentro da sociedade. Então, existe um momento em que a mudança de estrutura de classe ele deve reconstruir essa noção de sentido comum, que é algo que me parece que, em alguma medida, né, faltaram nesses processos. E as elites souberam capturar. Qual que é o sentido comum que eles deram? Por exemplo, a elite brasileira, e não só brasileira, mas a América Latina em geral, colocou a bandeira da corrupção como algo que captasse esse sentido comum dentro da sociedade. Né? Então, me parece que falta, né, as forças democráticas, as forças populares, conseguir construir e dialogar sobre esse sentido comum. Então, quando a gente traz esse debate da decolonialidade, e mesmo a crítica marxista que ela é feita, né, ela tem que necessariamente saber e conseguir dialogar com a sociedade. Ela não pode ser uma crítica que se paute e fique permanentemente no campo acadêmico. Né? Ela tem que se fazer presente no real, no dia a dia das pessoas, e me parece que ela ganha, né, uma concretude, né, a partir do momento que a gente começa a observar o que a gente observou em alguma medida, por exemplo, no debate da fome, ela foi uma bandeira que norteou o senso comum, e esse debate, né, a respeito do racismo nos dias de hoje. Né? A gente começa a construir um sentido comum, ou seja, como sendo inaceitável esse tipo de conduta por parte de agentes do Estado. Então, quando a gente traz o debate da crítica marxista, o debate da decolonialidade, se ele não for no sentido de construir um sentido comum, nós estamos fadados ao fracasso, a não conseguir se comunicar com o outro e não conseguir construir um projeto genuinamente popular. Né? E aí a gente vai fracassar como fracassou no Mercosul. Né? E o Hugo chamou a atenção. E fracassou em que medida? Fracassou porque o Mercosul também, não sei até que ponto, né, ele tinha força suficiente para ir além de um acordo de mercado comum. Né? Então a gente precisava avançar, como eu falei com vocês, a partir de outras esferas e de outros institutos, né, que conseguisse agregar a América Latina de uma forma geral. Né? Por conta do tempo, não vai dar para eu entrar mais nos meandros da pergunta, mas, enfim, podemos continuar esse debate no momento posterior. Glad, eu só tenho a te agradecer, essa foi a segunda live, né, do grupo de constitucionalismo crítico, daqui a pouquinho o Instagram vai derrubar. Agradecer as quase 30 pessoas que estiveram aí nos assistindo e mandando as suas perguntas. Temos 30 segundos para encerrar. Eu te agradeço imensamente. Nós vamos ter outras lives toda terça-feira, às 5h30. Tens 19 segundos para te despedir, Glad. Bem, agradeço muito, Lucas, o convite, agradeço a todos que ajudaram e que quiseram fazer parte desse diálogo. Espero que a gente continue com essas iniciativas e, quem sabe, daqui a pouco a gente consiga fazer isso não virtualmente, mas presencialmente. Né?